E o Bolsonaro, a gente sabe, vai tentar de tudo para atrapalhar o governo Lula. E desde já, até na transição, ele está recebendo conselhos do gabinete do ódio para dar canetada nessa reta final de desgoverno para atrapalhar a transição. Está na sua tela aí, direto do blog da Andréa Sadi, ela apurou que a ala radical, ou seja, o gabinete do ódio, está aconselhando o Bolsonaro a atrapalhar a transição de Lula. E eu diria que é uma tremenda de uma sacanagem, sabe por quê? Porque o Bolsonaro não precisa fazer nada para atrapalhar a transição. Só dele ter desgovernado o país nesses últimos 4 anos já deixou a transição dificílima. A equipe que está trabalhando na transição está sofrendo pra caramba. Tem muita informação que não está sendo divulgada. O pessoal pede acesso às informações, eles não divulgam, não deixam que a equipe de transição acesse. As contas públicas estão em frangalhos, não tem dinheiro para nenhum setor, não tem dinheiro para nada. Tem risco até de não ter dinheiro para pagar aposentadoria, pessoal. Aposentadoria, olha a seriedade disso. E aí, o gabinete do ódio está querendo que o Bolsonaro dê canetada para atrapalhar a transição? Eu acho que não consegue piorar muita coisa, não, porque já está realmente complicada essa transição, porque você assumir um país depois do Bolsonaro ter destruído essa nação é uma missão duríssima. Nós temos que todo dia parabenizar Lula pela coragem, pela força que ele tem de reunir essa frente ampla e dar os parabéns também para cada integrante da equipe de transição, para todo mundo que está trabalhando, que está lutando para juntar os pedacinhos desse país estraçalhado pelo bolsonarismo. Porque não é fácil, gente. É uma situação muito complicada. E eles ainda querem piorar ainda mais a situação. É o que apurou a Andréa Sadi. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro tem sido aconselhado pelo chamado Gabinete do Ódio a assinar qualquer documento que atrapalhe a transição, de forma a criar problemas para o futuro governo Lula. Se eu duvido que ele vai fazer isso, óbvio que não. Eu acho que nesses últimos 29 dias de desgoverno, ele vai tentar de tudo. E vai fazer as suas pequenas vinganças. Vocês estão vendo o que o Bolsonaro está fazendo com as universidades federais? Sumindo com o dinheiro das universidades? Essa é uma das vinganças do Bolsonaro. Vão acontecer outras nesse último mês. Muito papel picado, muita destruição de prova, muita queima de arquivo, muita destruição de HDs. Você pode ter certeza que está acontecendo nesse último mês. E muita atenção para o que vai acontecer no dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro, por volta ali das 10, 11 horas da noite, no apagar das luzes, é o momento mais perigoso que tem desse desgoverno, do restinho, do que sobrou disso que destruiu o país nos últimos 4 anos. Que é aquele momento que ele vai dar as últimas canetadas. O momento mais perigoso é ali no último dia do ano, quase meia-noite, quase na hora dos fogos serem liberados, na hora da queima de fogos do Réveillon. Por falar nisso, fazia tempo que a gente não chegava num fim de ano com esperança, né? Fazia muito tempo que a gente não chegava num dezembro com esperança de um ano melhor. Desde 2019, a gente começava um ano após o outro se arrastando, com cada vez menos esperança. Esse ano é diferente. E o Bolsonaro, que é o grande destruidor das esperanças do povo, ainda vai aprontar bastante nesse último mês, pessoal. Você pode ter certeza. Com o centrão mais distante, o ouvido de Bolsonaro tem sido dominado por auxiliares. Ou seja,
pelo gabinete do ódio que está ali no ouvidinho do Bozo, só soprando essas ideias amalucadas. Segundo relatos, eles defendem uma operação caneta BIC que dificulte a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Pode acontecer a qualquer momento essa operação com canetadas do Bolsonaro para deixar a situação ainda pior. Porque, como eu falei, já está terrível. A equipe de transição já está sofrendo para conseguir informações, para conseguir saber em que pé está o governo federal. E as informações que a transição consegue são desanimadoras e preocupantes, porque se percebe que o Bolsonaro conseguiu, nesses 4 anos, praticamente acabar com a estrutura pública. Alguém podia duvidar que um homem, que um presidente incompetente poderia causar tamanha destruição num único mandato. Ficou comprovado agora que é sim possível acabar com um país em 4 anos. No caso do Bolsonaro, em menos de 4 anos, o Brasil já estava numa situação deplorável, já estava numa situação complicadíssima. E aí a gente pensa, caramba, e se esse cara tivesse sido reeleito? Com a compra de voto que ele fez, poderia ter sido reeleito. O que iria sobrar do Brasil com mais 4 anos de Bolsonaro? Olha o risco que nós corremos, pessoal. Olha o risco que a gente correu. Seria realmente o fim do nosso país. Não daria para suportar mais 4 anos de Bolsonaro. Apesar do pouco tempo de mandato restante, pouco menos de um mês, Bolsonaro ainda tem a caneta BIC e pode atrapalhar. Assim, o fato de estar recluso não significa que o presidente tenha se tornado pacífico. Ninguém imagina isso. Todo mundo sabe que Bolsonaro continua sendo o mesmo cara perigoso, vingativo. Uma das grandes características do Bolsonaro é ser um sujeito extremamente vingativo e agora acuado, porque ele tem o medo da prisão, tem o medo do que vai acontecer no ano que vem, não só com ele, mas com seus filhos. E o sujeito perigoso, quando está acuado, fica ainda mais nocivo e pode ter reações inesperadas. Isso mostra a situação que nós vamos viver nesse último mês de desgoverno. Que passe logo. Eu nunca quis tanto na minha vida que um mês de dezembro passasse tão rápido. Eu estou torcendo, rezando para que chegue logo 1º de janeiro de 2023. Que esse mês, passe voando. Porque é o mês que Bolsonaro vai tentar se vingar de todos os seus inimigos durante esses próximos dias, essas próximas semanas. A exemplo do que ele está fazendo com as universidades. Todo mundo sabe que a universidade pública é inimiga do Bolsonaro, porque ali é onde se cria conhecimento, se tem reflexão, se cria senso crítico, coisas que o Bolsonaro odeia, né? Pessoas que leem, que estudam, que fazem pesquisas, que se desenvolvem, são inimigas do Bolsonaro, porque ele gosta da ignorância, da burrice, da alienação, e daí vem essa raiva que Bolsonaro tem das universidades públicas. E aquela frustração de ser um sujeito que jamais entraria num vestibular de uma universidade pública, jamais passaria no Enem para cursar qualquer universidade pública desse país. Todo bolsonarista tem uma frustraçãozinha de ser tão burro que não consegue passar num vestibular de universidade federal e aí fica querendo acabar com aquele ambiente de conhecimento, de pesquisa, de estudo. É uma grande frustração desses sujeitos que não têm capacidade de estar naquele ambiente. E aí tentam destruir um local que é importantíssimo para o desenvolvimento da nação. Que Lula, como presidente, volte a investir no ensino superior, volte a criar universidades federais.
Eu lembro do debate quando o Lula perguntou quantas universidades federais você criou, Bolsonaro? E ele não respondia, porque ele não criou nenhuma. Bolsonaro não criou nenhuma. Quantos institutos federais você criou, Bolsonaro? Nenhum. E o Bozo nunca respondia nos debates porque ele não tinha resposta. Ele não criou nada. Ele não criou nenhum local que servisse para se estudar, para aprender alguma coisa. Obviamente, o sujeito que é o líder dos ignorantes não iria querer investir num local de conhecimento. É meio evidente isso, né, gente?